está assistindo esse vídeo, isso já diz alguma coisa. Porque a maioria dos homens não falam sobre isso. Não pesquisam, finge que não existe. Me chamo Vitor Rony, sou psicólogo clínico, atendo homens há anos. Existe uma coisa que aparece de forma diferente na clínica, mas quase sempre está lá, que é a sensação de estar sozinho. Não sozinho de não ter alguém em volta, mas uma solidão real que muitas vezes a gente não sabe nem explicar. Esse é o primeiro episódio do Café com Vitão. Tem uma diferença enorme entre estar sozinho em uma sala cheia de gente e se sentir invisível e estar num quarto vazio ouvindo sua música tranquilo e se sentir inteiro e completo. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. Ou seja, mais de 45% dos homens que participaram de alguns estudos recentes listam, principalmente sobre estresse, listam a solidão como um dos principais problemas em suas vidas. Não a falta de dinheiro, não o trabalho, mas de fato a solidão, a sensação de estar sozinho. E isso não é fraqueza, tá? Isso está no seu DNA aí, ó, no seu código genético. O ser humano ele é construído de fato para ter conexões e a solidão ela vai funcionar como uma fome, certo? É um sinal que o seu corpo está dizendo que está faltando algo essencial ali para você, certo? E existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir solitário. Você pode estar em uma multidão, numa mesa de bar com 5 amigos e se sentir completamente sozinho, e você pode estar de novo em seu quarto, escuro, e se sentir absolutamente inteiro, porque você tem conexões, você tem rede de apoio. E a solidão não é sobre quantas pessoas estão em volta, é sobre quanto você consegue estabelecer essas conexões com as pessoas. E aí vem a parte que ninguém fala, que a maioria dos homens aprendem desde criança que mostrar esse sentimento, principalmente de vulnerabilidade e de solidão, é uma fraqueza. Mas será que é uma fraqueza mesmo? Ou é um sinal que tem alguma coisa de errada? Que teu sistema emocional está falando para você que precisa mudar e tu tenta ignorar esse sinal a qualquer custo. E isso aparece de várias formas, tá? No seu corpo, nas relações, na tua saúde e às vezes até na vontade, na tua motivação de continuar fazendo as coisas que você precisa. E o problema, de fato, que eu sempre trago para meus pacientes, não é sentir, certo? O problema é o que a gente faz com esse sentimento difícil de lidar, que ninguém ensinou a gente a lidar com eles, de fato, na nossa infância e adolescência. E muitos homens aprendem desde cedo, de fato, que esse tipo de coisa não se fala, certo? Que a gente tem que resolver sozinho, que sentir essa falta de conexão é coisa de alguém fraco e alguém principalmente carente, né? Já deve ter visto isso em algum lugar. E essa crença, ela não vai proteger ninguém de fato. Ela vai te isolar, cara. E esse isolamento, ele tem consequências reais na sua vida. E eu vou te mostrar isso agora, certo? Quando a solidão, ela vira crônica, ela para de ser só um sentimento. Ela vai virar uma espécie de inflamação no seu corpo. Ela vira insônia, vira também pressão alta, tá? E eu não estou sendo metafórico. Eu estou falando de dados clínicos que algumas pesquisas aí que eu vou deixar linkado aqui no link, no vídeo, para vocês visualizarem. Que algumas pesquisas mostram que a solidão persistente aumenta o risco de você aí ter depressão, ansiedade e também eleva a pressão arterial e compromete o seu sistema imunológico, prejudica seu sono e também está associada a maiores taxas de mortalidade precoce. Que também a solidão ela vai distorcer a percepção que você tem. Quando você está cronicamente sozinho, ou seja, tu está muito tempo sem conexões e sentindo esse vazio, essa solidão, o seu cérebro começa a interpretar situações ali neutras e normais como de fato ameaças sociais. Tu assume rejeição ali onde não existe. Aí você tende a se afastar mais das pessoas, justamente quando você precisa de fato se aproximar dessas pessoas. Isso vai ser um ciclo, e esse ciclo ele se fecha. Imagina, você se sente solitário, não fala para ninguém porque tem vergonha, aí você se afasta dessas pessoas, fica mais solitário ainda, a dor aumenta e esse ciclo, ó, fica rodando. E quando essa dor aqui aumenta, que chega um ponto que fica muito alta, tu vai buscar alguma saída. E essa saída vai ser de fato uma distração. Pode ser uma distração no trabalho, no álcool, telas, compras e em outros problemas que a gente vê de uma forma comum que muitas pessoas possuem essas dificuldades. E esse ciclo ele vai se fechar cada vez mais. E é um mecanismo psicológico que qualquer ser humano desenvolve quando está tentando fugir de sensações difíceis, certo? E principalmente quando não tem suporte. E a solidão masculina ela tem um padrão bem específico. O homem ele não chega na sessão, no consultório, dizendo que está solitário. Ele chega dizendo que está sem motivação, que o trabalho não faz mais sentido, bebe mais do que devia, que não consegue dormir. E esses são alguns disfarces que essa solidão, esse vazio possui.
porque admitir que falta alguma conexão ali, para muitos homens é pior do que qualquer outro problema. É até algo envolvendo a própria honra, certo? E o preço disso é alto. A solidão crônica está associada a risco aumentado de depressão, inclusive, ansiedade, pressão alta e mortalidade precoce, como eu falei. E não é metáfora, certo? É um dado clínico. O silêncio masculino tem custo fisiológico. Então, por que é tão difícil para muitos homens simplesmente pedir ajuda? Porque a maioria parece carregar esse silêncio do que de fato abrir a boca. Existe uma frase que eu escuto muito no consultório com uma certa frequência que é: não quero ser um peso. Essa frase carrega uma vida inteira de condicionamento. Desde criança, muitos homens aprendem, não de forma explícita, mas nas entrelinhas ali, certo? Nos detalhes, que precisar dos outros é inadequação, que depender de alguém é ser fraco e que o homem de verdade, ele aprende a resolver tudo sozinho, ele consegue dar conta de tudo. Isso não é do nada, certo? Isso foi ensinado, às vezes até sem maldade, pela própria família, pela escola, pelos filmes, inclusive, pelos amigos. Força é realmente conseguir fazer o que precisa ser feito, inclusive pedir ajuda quando você precisa, se cuidar principalmente. O isolamento é você se cortar do mundo e chamar isso de independência. Além disso, existe outro mecanismo que paralisa, que é o medo da rejeição. Quando você pensa em mandar uma mensagem para alguém, que faz tempo que você não fala, o que aparece? O que é que pensa? O que é que você pensa? Geralmente é algo envolvendo, pô, e se ele não responder? E se ele me achar estranho? Ou ela me achar estranha? E se eu parecer carente, de fato? E esse é um medo real, tá? Mas o que os dados mostram é que na maioria das vezes, as pessoas são positivamente surpreendidas quando alguém entra em contato com ela. Porque, de fato, diversas pessoas sofrem com esse isolamento, sofrem com essa falta de conexão. Só que a rejeição que você antecipa raramente vai se concretizar. E principalmente no tamanho do que tua cabeça está projetando. E tem coisa que eu ouço com muita frequência dos homens, né? Que não quero ser um peso para ninguém. Aí a pessoa prefere carregar tudo sozinha. Relação que terminou, emprego que perdeu, algum familiar que morreu. Às vezes é melhor carregar todo esse peso em situações difíceis do que pedir ajuda. Porque no fundo, essa pessoa foi ensinada que precisar dos outros é uma fraqueza. Mas ninguém contou para você, certo? Que entrar em contato com alguém, dizer que está precisando conversar, e eu inclusive posso ser um exemplo para isso, né? Eu acreditava há muito tempo que eu não precisava de ninguém, que eu podia resolver tudo sozinho. E quando eu precisei de ajuda dos meus amigos, eu achei que eles iam me xingar, zoar comigo. Só que pelo contrário, meus amigos me ajudaram bastante, inclusive a passar por momentos difíceis, certo? Então é importante que você entre em contato com essas pessoas em volta que estão do outro lado. Essas pessoas se sentem aliviadas também ao ouvir você e também te ajudar e ser útil. Claro que pode ter momentos ali que algumas pessoas podem de fato ali zoar você e tudo mais, só que isso não é a regra, certo? Inclusive é um bom sinal para você se afastar dessas pessoas. Porque se você abre espaço para essa vulnerabilidade, ficar calado, você está fechando essas portas. Tá, mas aí você está me trazendo, o que eu posso fazer com isso tudo? Porque entender o problema não resolve tudo, certo? A mudança ela acontece em comportamentos, em pequenos passos concretos que você tem, que qualquer homem aí que está me assistindo pode realmente começar a fazer. Você consegue dar esses passos independente de onde você esteja hoje. Que a conexão, ela não constrói com grandes gestos, com grandes, de fato, exemplos e tudo mais. Se constrói com consistência de pequenos passos. Primeiro passo, entender de onde vem essa sua solidão. Existem 3 padrões principais, certo? Aqui para você, presta atenção nesses padrões. Primeiro, a comparação. Você olha para a vida dos outros, a vida real ali nas redes sociais e conclui que tem algo de errado com você. Que os outros têm amizades profundas, que têm relações mais fáceis, que têm uma vida mais preenchida. E esse padrão ele distorce realmente a realidade. O que você vê na superfície não é o que acontece dentro, de fato. O segundo padrão é a própria ansiedade social, uma dificuldade real de iniciar contato, de manter conversa, de expor. E isso é um nível de ativação que teu próprio corpo, né, teu sistema nervoso ali dispara a ansiedade para que você se afaste dessas situações, certo? O terceiro passo, e é o mais importante, que é não deixar as pessoas entrarem na sua vida. Você pode ter contato, você pode sair com pessoas, você pode ter diversos colegas,
só que tudo no nível superficial, onde ninguém te conhece de verdade. E a conexão real existe de fato, vai exigir cada vez mais exposição. Exposição e exposição tem um risco, né? Mas sem risco, velho, você não vive. Sem risco não tem profundidade. E a conexão é uma habilidade, não é um dom. Você não nasce sabendo se conectar com as pessoas. Você aprende, você pratica e como qualquer habilidade, você melhora com o tempo ali, com repetição. Pensa assim, tu entrou na academia, esperando levantar 100 quilinhos ali no meio do supino na primeira semana. Tu foi lá conseguiu botar 10 quilos de cada lado, que ainda é um peso grande para quem começa. Aí tu erra a postura, sentiu dor, voltou ali com o ombro doendo, mas no outro dia você tá lá, certo? E a conexão funciona igual. Vai ter mensagem sem resposta, vai ter papo que não vai fluir, vai ter momento de constrangimento, de fato. Isso não é um sinal de que você falhou. É sinal que você precisa estar praticando cada vez mais. A confiança não vem antes da ação, ela vem depois, certo? Então comece pequeno. Uma mensagem hoje, chamar para sair, chamar um amigo, uma amiga para sair para tomar um café, ter uma conversa honesta nesse mês com alguém, entrar em contato com um familiar. Não importa o tamanho, tá? O tamanho do passo não vai importar. O que importa é que você deu o primeiro. E quando tudo isso parecer pesado, demais, principalmente você carregar sozinho, e às vezes vai parecer de fato, talvez seja importante você buscar apoio profissional. E de novo, não é o último recurso, certo? É de fato um repertório que você pode realmente adquirir e que pode ajudar de fato você a sair dessa. Primeiro, o terapeuta ele não vai dizer o que você precisa fazer. Ele vai te ajudar, juntos ali como equipe, a entender o que está te travando. E vai te dar algumas ferramentas que você não conseguiu desenvolver ainda ao longo do tempo, principalmente sozinho. Do mesmo jeito que você não aprende a nadar lendo sobre natação, você não vai aprender a ter essas habilidades e ter conexão real sem testar, sem praticar, certo? E antes de terminar, eu quero deixar com uma coisa. A solidão que você está sentindo não é um defeito, certo? Não é prova de que você é inadequado, de que você é fraco. É um sinal que você, bicho, é humano, tu é gente. E você foi construído para viver com pessoas. E algo que está faltando aí para você pode ser isso. É um sinal que não pode ser mais ignorado por ti, certo? Você só está anestesiado. Ou seja, se você chegou até aqui, ouviu, agora é um passo que você tem que dar de cada vez.